Abra comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Eu vou deixar essa foto no telão, daqui a pouco eu falo sobre ela. E faz parte do entendimento disso que nós vamos meditar nessa noite. Lucas capítulo 15. Quem encontrou, diga: eu encontrei. Muito bem. Deixa marcado aí, porque nós vamos começar a ministração. Lucas capítulo 15 é a base. Mas nós vamos começar lendo 1 João. Então vai lá para 1 João, não desmarca Lucas capítulo 15. Nós já voltamos aí. Nós vamos ler dois textos aqui, em 1 João. 1 João está lá pertinho de Apocalipse. Se você está com dificuldade de achar, acha Apocalipse, é o último livro da Bíblia, vem voltando que você vai achar 3 João, 2 João, 1 João. Irmãos, essa carta, 1 João, quem escreveu, o título da carta já fala, foi o apóstolo João. E é uma carta pequena. Ela tem aqui 5 capítulos. E é fantástico, irmãos. Dá para você ler rápido, né? Você lê, talvez aqui em meia hora, né? Parando, prestando atenção no texto, prestando atenção no que João está falando. Essa semana eu estava meditando bastante aqui nessa primeira carta de João. E é interessante porque ali no capítulo 4, mais ou menos, João fala sobre o nosso coração, que muitas vezes nos condena. E pela primeira vez isso me chamou a atenção. Ele fala sobre um processo em que o nosso coração, ele vai nos condenando. E isso tira de nós a confiança. Por que essa condenação? Por causa de erros que nós cometemos, pecados, falhas que nós cometemos. Eu sou crente no Senhor Jesus, mas todos nós temos áreas da nossa vida em que nós precisamos de crescer. Todos nós temos áreas da nossa vida em que nós somos fracos. Você tem áreas da sua vida em que você é fraco. Tem certas áreas da sua vida que não. Mas é justamente nessas áreas em que há fraqueza que muitas vezes nós cometemos pecado. E quando nós cometemos pecado, irmãos, muitas vezes o nosso coração, dentro do nosso coração, há uma
condenação, às vezes dura contra nós. E não entenda de forma alguma que o que João está fazendo, o que o apóstolo João está tentando fazer, é limpar a sua barra quando você comete erro. Não é isso. Para entendermos isso, nós precisamos de diferenciar o que é iniquidade e o que é pecado. Iniquidade é quando há uma prática deliberada do pecado. O que é uma prática deliberada do pecado? Você sabe que há um erro, você sabe que é errado, mas você decide fazer e segue praticando aquilo. Isso é prática deliberada do pecado. Isso é muito sério e muito perigoso, mas não é disso que nós estamos falando. Eu estou falando quando nós cometemos pecado. Um deslize, uma falha, e o nosso coração, ele nos condena. E nesse versículo ali, mais ou menos capítulo 4, ele fala que Deus é maior que o nosso coração, e quando nós entendemos alguns princípios, o nosso coração vai ser tranquilizado. E que princípios que são esses? Aqui no capítulo 1, olha aí na sua Bíblia comigo. Veja como é grande o amor de Deus por nós. No capítulo 1, no versículo 6, João diz assim: se afirmarmos que temos comunhão com Ele quem? Com Jesus, com o Senhor, mas andamos nas trevas, aqui é a iniquidade que eu expliquei, nós estamos mentindo e não praticamos a verdade. Se porém, versículo 7, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não é, irmãos, apenas de pecados que cometemos no tempo da nossa ignorância. O que é o tempo da nossa ignorância? O tempo antes de você vir para Cristo. O tempo antes de você receber a Cristo. O sangue de Jesus nos purifica desses pecados. Mas, por um tempo, eu lendo e meditando em 1 João, eu entendi, isso só pode estar sendo escrito para quem não é crente. Não, a carta foi escrita para irmãos. Você vê lá no último capítulo, ele dizendo: irmãos, eu resolvi escrever essa carta para vocês que creem em Deus, para vocês que creem em Jesus. Aí ele segue fazendo a última observação lá. Mas ele está falando, irmãos, de nós. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite, e que vai ajudar você a restaurar a confiança. Veja que lá em Hebreus, no capítulo 4, o autor de Hebreus, ele fala assim: portanto, tendo nós, Jesus Cristo, um sumo sacerdote que adentrou aos céus, acheguemo-nos diante de Deus com confiança. E nos firmemos na fé que nós professamos. Muitas vezes, irmãos, situações da nossa vida roubam essa confiança. E ela precisa ser restaurada em nós. Essa condenação que muitas vezes ela vem do nosso coração, irmãos. Sabe, olha o que diz aqui o texto de 1 João, no versículo 7, se porém andarmos na luz como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado.
Presta atenção, pecado confessado é pecado perdoado. Olha que coisa extraordinária. É claro que isso, irmãos, não é uma tentativa de aliviar para nós a nossa responsabilidade como filhos de Deus. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, baseado nessa foto que você está vendo. Essa foto, aquilo lá no fundo são ovelhas, parece vacas, mas não são, são ovelhas. Esse rapaz aqui, ó, é o pastorzinho das ovelhas. Olha que bacana essa foto. Está lá vigiando, o rebanho todo reunido lá. Ele está ali vigiando o rebanho. A tentativa de João não é, irmãos, de dar a você um sentimento de alívio e assim você poder continuar na prática do pecado. Não é isso que ele está dizendo. João está dizendo que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Fez isso no passado, quando nós recebemos a Cristo, e faz isso até hoje. Continua lendo, olha para você ver o versículo 8. Ele diz assim, ó: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se, porém, confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha que coisa extraordinária, irmãos. Para restaurar, irmãos, essa confiança de nós nos achegarmos diante de Deus, sabe, para nós aplacarmos às vezes essa condenação que brota do nosso coração e que não vem de Deus. De onde vem essa condenação? Do diabo? Às vezes sim, mas não necessariamente vem do maligno essa condenação que nasce no nosso coração. Essa condenação, ela vem da lei do pecado e da morte que opera na nossa carne. Mas lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 1, a palavra de Deus diz que a lei do Espírito e da vida em Jesus Cristo, ela tirou de mim a condenação. Posso ouvir um amém? Ela tirou de nós a condenação. Não há mais, irmãos, essa lei do pecado e da morte, ela se tornou inoperante na nossa vida quando nós recebemos a Cristo, quando nós estamos em Cristo. Então, qual é o processo que eu preciso fazer? Eu preciso, irmãos, eu preciso crer e me apegar nessa, sabe, irmãos, nesse ensino extraordinário de que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha o versículo 10. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Agora, irmãos, por que isso? Você vê, irmãos, que nessas coisas que João escreve, é muito claro. Você vê que Deus criou um caminho para nós percorrermos de volta a Ele. O pecado, irmãos, ele nos separa de Deus. Ninguém que vive no pecado
Ninguém que vive na prática do pecado pode ter comunhão com Deus. Só há um meio, e esse meio é por Jesus Cristo. Você vê que nessas coisas que João escreve, ele traz o foco e leva o foco para Jesus. Olha, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem, porém se alguém pecar, lembre-se, nós temos um intercessor junto ao Pai. Quem é esse intercessor? Ele diz, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Qual é o caminho que Deus criou para que voltemos a Ele? O caminho é Jesus. Eu quero, irmãos, destacar aqui o quanto Deus é bom, o quanto Deus é maravilhoso. Vamos deixar João, abre aqui em Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20, nós já vamos para Lucas capítulo 15. Irmãos, olha essa história, por quê? Porque agora, tendo entendido esse princípio, eu quero que você entenda por que isso. Como pode Deus me amar assim? Deus me ama. Às vezes nós temos a ideia de um Deus carrasco, um Deus mau, vingativo, e presta atenção no que eu vou te falar. Muitas vezes nós temos em nós que Deus é um Deus amaldiçoador. Se eu fizer tal coisa, a mão de Deus vai pesar sobre a minha vida. Maldições terríveis vão acontecer sobre a minha vida. Irmãos, isso não é verdade. Isso nunca foi verdade. Deus é um Pai abençoador, generoso, receptivo. Veja nos textos, nos versículos que nós lemos ali em João, irmãos, quando nós estávamos numa condição de morte por causa dos nossos pecados, Deus, Ele cria um caminho para que nós possamos voltar a Ele. Como, irmãos, eu ser perdoado de pecados? Nós vimos lá, é muito claro, eu confesso o pecado, eu sou perdoado. João fala de poder andar novamente na luz. Eu quero te mostrar aqui uma face do Senhor que é extraordinária. E em nome de Jesus eu quero que isso fique impregnado na sua vida, no seu coração nessa noite. Olha essa história aqui. Mateus capítulo 20, versículo 1. Jesus conta a seguinte parábola. Ele diz assim: pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Irmãos, presta atenção. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Então Jesus está contando a história de um senhor, dono de uma propriedade, que tinha uma vinha, uma plantação de uvas, e ele precisava de trabalhadores para trabalhar nessa vinha. Então ele levanta de manhã, cedinho, e ele sai para contratar trabalhadores para essa vinha. E ele encontra alguns, e o que ele faz? Ele combina, presta atenção, ele combina quanto ele vai pagar pelo dia de trabalho. O texto aqui diz 1 denário. 1 denário é o que se pagava para um trabalhador braçal. É um preço justo, era o preço de mercado. Então ele encontra as pessoas: preciso que vocês vão trabalhar na minha vinha. O que tem que fazer? Tem que fazer isso, isso, isso e aquilo. Quanto você vai pagar? Vou te pagar uma diária de um trabalhador, 1 denário. Agora olha o desenrolar da história. Olha o coração de Deus. Versículo 3. Por volta das 9 horas da manhã, já são 9 horas, agora já não é mais cedo, agora já são 9 horas. Ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. Ele disse:
vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo, ou seja, 1 denário. E eles foram, saindo outra vez por volta do meio-dia. Agora já é meio-dia, olha, metade do dia já foi. Saindo outra vez por volta do meio-dia, e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. E ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Irmãos, era um dia só de trabalho, 5 horas da tarde. Ele contrata aqueles homens para trabalhar na vinha dele. Quer dizer, o dia termina 6 horas. Então, não dava para fazer muita coisa. Eles iriam trabalhar 1 hora só. Se você se lembrar, os primeiros estavam lá desde de manhã bem cedo. Continua na história. Versículo 8. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Eles receberam, irmãos, o valor de um dia de trabalho, mas trabalharam só 1 hora. E o negócio deu confusão. Olha aqui, versículo 10. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, quer dizer, por volta ali das 7 da manhã, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhes: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Não estava mesmo. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Que coisa! Parece que ele foi injusto com os outros, mas não foi não. Ele pagou o que foi combinado. Ele chegou lá para aqueles 7 da manhã e disse assim: vocês vão trabalhar na vinha? Vamos. Quanto o senhor paga? 1 denário. Ah, tá certo, preço de mercado, beleza. Trabalharam o dia todo. Aí os últimos, que foram contratados às 5 horas da tarde, trabalharam 1 hora só. No final, vamos acertar o dia de trabalho, receberam 1 denário. Aí o povo se queixou, falou: mas peraí, uai, nós trabalhamos o dia todo, suportamos o calor do dia, o peso do trabalho, você tinha que pagar mais para nós. Peraí, eu estou te pagando o que foi combinado. Para eles eu vou pagar o mesmo tanto. Primeiro, eu posso fazer com o meu dinheiro o que eu quiser. Ou você está com inveja porque sou generoso. Irmãos, presta atenção. Quando você pensar no Senhor, lembre-se que o Senhor é generoso. Esse texto ele tem uma outra explicação. Ele fala, esse texto fala da igreja, fala do povo de Israel, enfim, mas nós podemos tranquilamente aplicá-lo aqui para mostrar o caráter de Deus. Deus não é um ser mau. Quando você estava perdido, quando você estava afundado no pecado, o Senhor, Ele criou um caminho para te trazer de volta a Ele. Por quê? Porque Ele é um Deus generoso. Ele ama você. Irmãos, uma das grandes verdades que nós
cantamos aqui na igreja, nós cantamos várias verdades, mas uma delas é aquela canção que a Dani canta, ela faz o solo quando nós cantamos. Como é, Dani, que você canta? Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama, irmãos. Nada nem ninguém vai mudar essa situação. Querido, presta atenção. Se você caiu, se você cometeu pecado, lembre-se das palavras do apóstolo João, que mostra que Deus criou um caminho para que você volte para Ele. Não há mais por que você ficar à mercê dessa condenação do seu coração. Pecado confessado é pecado perdoado. Filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem, mas se porém alguém pecar, lembre-se, temos o intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não apenas pelos nossos, mas pelos pecados do mundo inteiro. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus me ama. Ele é um Pai generoso. Deus não é um ser amaldiçoador. Deus não é um ser vingativo. Não, irmãos, vamos tirar isso da nossa cabeça. O Senhor é um Pai de amor. Ele te ama. Ele deseja que você venha para Ele. Ele não leva em consideração os pecados de antigamente. Antes, em Jesus Cristo, Ele perdoa os seus pecados. Ele cria um caminho para que você volte para Ele. Mas como assim voltar? Porque o pecado, infelizmente, te separou de Deus. Agora vai para Lucas capítulo 15, eu vou te mostrar uma outra face de Deus. Aqui nós vimos um Deus generoso. O Senhor é generoso, repete comigo, o Senhor... Bem forte, o Senhor, meu Pai, é generoso. Ele é mesmo. Lucas capítulo 15. Olha, nós vamos ler 3 parábolas aqui, e elas vão mostrar agora como o Senhor vê você. Como Deus vê você. Irmãos, isso aqui é fantástico. Eu nunca tinha entendido por que Jesus, sabe, Ele contou 3 parábolas, uma atrás da outra. E uns anos atrás eu vim entender isso, e eu fiquei maravilhado. Olha só essa história que Jesus conta para ensinar sobre o amor de Deus, para ensinar sobre o caminho que Ele criou para que você volte para Ele, para que você não ande nas trevas, para que você não viva na iniquidade. Lembre-se que iniquidade é o que eu expliquei no início da palavra. Versículo 1, capítulo 15 do Evangelho de Lucas diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Ouvir quem? Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Olha só a parábola que Jesus contou. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Irmãos,
Primeira coisa que você precisa entender quando você se lembrar do Senhor é que Ele é generoso. A segunda coisa que você tem que entender quando se lembrar do Senhor: Deus vê você como uma ovelha. Como uma ovelha. Por isso que eu coloquei essa foto. É impressionante como Jesus usa a figura da ovelha para explicar o relacionamento do Pai conosco, dele conosco. Essa foto, irmãos, eu tirei agora no ano passado, lá na Índia. Lá está no fundo as ovelhinhas, olha aí, ó. E aqui é o pastor delas, está lá cuidando das ovelhas. Aí, irmãos, olha lá, ele está lá no meio das ovelhas, ó. Aí eu me lembro daquele versículo em Apocalipse, no capítulo 1, onde Jesus fala para João: João, você me viu andando entre os candelabros de ouro. Os candelabros ali falam da igreja. Irmãos, Deus é um Pai tão amoroso, que Ele jamais nos abandona. Ele nos vigia o tempo todo. Ele nos olha o tempo todo. É assim que Deus vê você. Ele está no nosso meio. O pastorzinho está aqui no meio das ovelhas. Aí de repente, sabe, ele está lá, de longe olhando o rebanho. Ele fica olhando. Eu me lembrei, irmãos, de um outro salmo que diz assim: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Deus zela por sua vida. O Senhor ama você. O Senhor vigia você. Ele cuida de você, porque sabe que você é frágil. Qual que é o grande problema da ovelha? Vamos chamar assim. Sabe o que é, irmãos? O grande problema da ovelha. A ovelha, ela não tem malícia. E quando eu digo malícia, eu não estou falando no sentido imoral da palavra. Eu estou falando no sentido de muitas vezes não ter discernimento do perigo. É por isso que no final da palavra, do louvor, eu orei: Senhor, nos ajude a discernir entre a obra do maligno e a obra do Senhor, e nos livre das artimanhas do diabo. Às vezes, irmãos, nós na condição de ovelhas, nós não entendemos, sabe, o perigo. Agora, olha só, eu pedi, irmãos, para tirar uma foto com o pastorzinho. Eu não aguentei, falei: vou tietar o pastorzinho, tira uma foto comigo. Tirei, e quando eu estava lá tirando, vem uma ovelhinha que nunca me viu na vida, sabe, e começa a morder a minha calça. Aí deixou eu passar a mão nela. Sabe, irmãos, presta atenção numa coisa. Quando a palavra de Deus, ela mostra o relacionamento entre Deus e nós, ou entre Jesus e nós, sendo nós como ovelhas, ali está falando, irmãos, do amor e do cuidado de Deus para conosco. Mas a questão, irmãos, do ser ovelha é que ovelha, ela não tem noção do perigo. Deus te vê como ovelha? Sim, Ele te vê como ovelha. Você repara aqui em Lucas, no capítulo 15, olha aí na sua Bíblia. Lucas capítulo 15, versículo 4. O texto diz assim: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Você nota o que? A iniciativa de Deus de ir até você, a iniciativa de Deus de criar uma maneira para que você volte para Ele. Aí Ele vai falando. Versículo 5: e quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo
que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. O Senhor ama o coração arrependido. O Senhor recebe, é como diz a canção, vou fazer referência à canção mais uma vez: Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim, para receber você, que às vezes está tomado de condenação pelo seu coração, por erros que cometeu. Querido, em nome de Jesus, se você entender essa palavra nessa noite, não se permita sair daqui com um espírito de condenação, mas aceite o desafio de sair daqui essa noite, entendendo que Deus te ama e Ele te recebe. E se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados, te purificar de toda a injustiça. Repete assim comigo: Deus é generoso. Repete assim comigo: o Senhor me vê como uma ovelha, mas eu preciso crescer. Você precisa crescer. Você precisa crescer. É por isso que eu disse que quando João escreve aquilo, não é para limpar a sua barra. Não. Nós temos responsabilidades como filhos de Deus, de viver longe daquilo que nos afastou do Senhor. E agora você vai começar a entender. Olha a segunda parábola no versículo 8, por favor, olha aí na sua Bíblia, Lucas 15, 8. O versículo diz assim: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. É a segunda vez que Jesus fala isso. Mas agora ele não usa a figura da ovelha, ele usa a figura de uma dracma. Dracma era uma moeda de muito valor. Ela tinha um valor alto. Tanto que a mulher que perdeu, o que ela faz? Ela acende uma candeia, ela acende uma lamparina, e ela começa a varrer a casa. Ela começa a afastar os móveis. Ela começa a tirar as coisas do lugar, a olhar lá ali na junção do braço do sofá, sabe? Abre ali, ela está procurando alguma coisa de muito valor. Em nome de Jesus, entenda que para Deus você tem muito valor. Você tem muito valor. Não desmarca Lucas, não. Deixa marcado, vamos ver se a gente acha um texto aqui. Mateus capítulo 13. Olha só isso aqui. Eu vou te mostrar como você tem valor para Deus. Como eu tenho valor para Deus. Mateus capítulo 13. Veja o versículo 44. Mateus 13, 44 diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Quem é essa pérola? Quem é esse negociante de pérolas?
Não, Jesus é a pérola ou é o negociante de pérolas? Tem que decidir. Eu sempre entendi que nesse texto, Jesus fosse a pérola de grande valor, é claro. Olha só, ele vai dizendo: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Jesus escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo. Eu encontrei Jesus, fui lá e escondi ele de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou Jesus. Faz sentido? Faz sentido, irmãos? O que você vendeu para ter Jesus? Me responde. Foi você que encontrou Jesus? Ou foi Ele que te encontrou? Na parábola da dracma perdida, a mulher varre a casa inteirinha atrás de uma moeda. Ele está falando, Jesus fala, olha, a grande alegria no céu quando um pecador se arrepende. Porque quando ela acha a pérola, quando ela acha a moeda perdida, ela conta para suas amigas: alegrem-se comigo, eu encontrei a moeda perdida. Aí ele fala, a grande alegria nos céus quando um pecador se arrepende. Opa, peraí, quem que é essa moeda perdida? Essa moeda perdida fala de você. Aí lá na parábola das ovelhas, ele fala que ele deixou 99 e foi buscar a que se perdeu. E aí ele foi, irmãos, às vezes eu sou muito romântico. Eu gosto de imaginar o dono dessas 100 ovelhas, irmãos, subindo montes, cruzando vales, atravessando riachos. Ele vai lá onde as ovelhas estavam pastando, ele vê o sinal dela, e aí ele procura por um rastro. De repente ele acha um rastro, sabe, que leva para onde? Em direção a um abismo. Tem ovelha que gosta de caminhar em direção ao abismo e acha que isso é uma grande vantagem. É por isso que eu falei que ovelha é sem noção, irmãos. E então, com muito custo, ele vai lá e encontra a ovelha. Quem é essa ovelha, irmãos? Essa ovelha somos nós. Então não faz sentido eu pensar nesse texto achando, irmãos, que a pérola é Jesus. Irmãos, eu não encontrei Jesus, foi Ele que me encontrou. Foi Jesus que me encontrou e eu aceitei, irmãos, o Senhor Jesus. Eu recebi a iniciativa de criar um caminho para que você voltasse para Deus. Foi de Deus, não foi sua iniciativa. Então, irmãos, eu caí o queixo quando eu entendi, irmãos, que a pérola de grande valor aqui sou eu, a pérola é você. Jesus sim, vendeu tudo que ele tinha para poder comprar o campo onde você estava lá enterrado. Sabe por quê, irmãos? Lembra-se daquele texto onde o apóstolo Paulo explica que o Senhor não considerou com usurpação o ser igual a Deus, antes despojou-se de toda a sua glória e tomou a forma de homem, vendeu tudo que ele tinha, deixou a glória dele, deixou a imortalidade dele, irmãos, deixou o ser Deus dele, irmãos, para encarnar como homem, nascer, morrer pregado numa cruz, para comprar a sua vida e libertar você do pecado, da morte, libertar você que estava enterrado. Ele vai lá e tirou você dali. Foi Ele que foi atrás de você. Foi Ele que encontrou você. Quando você lembrar de Jesus, lembre-se, Ele vê você como alguém de grande valor. De grande valor. Vendeu tudo que ele tinha. Valeu a vida dele. Uma vez, discutindo com uma pessoa sobre esse texto, ele não concordou comigo de jeito nenhum. E ele falou assim, não, eu pérola de grande valor. Mas como eu pérola essa pérola aqui é Jesus. Eu falei, o que você vendeu para encontrar ele? Ele falou assim, eu dei a minha vida. Aí eu falei assim, e o que valia a sua vida? A Bíblia diz que você estava morto. Antes de Jesus você estava morto. Morto vale alguma coisa, irmãos?
Vale, irmãos? Não, irmãos. Aconteceu uma coisa muito interessante, irmãos, lá em casa. A gente desmontou um viveiro de aves que nós tínhamos lá. Quer dizer, a gente não, o Gabriel trabalhou, coitado, e desmontou o viveiro. Ficou perfeito. Tirou tudo, sabe, limpou, fez um serviço assim excelente. Eu cheguei do trabalho, olhei, aí ele me ligou, eu falei, filho, foi você que fez isso? Foi sim, pai. Eu falei, poxa vida, ficou muito bom. Aí olhando lá, irmãos, eu vi escrito no cimento, estava lá escrito assim, 15 de junho de 2013. Aí eu lembrei, falei, rapaz, que foi eu que mandei os meninos escrever. A gente estava fazendo o viver em 2013. Aí estava lá escrito assim, papai, Daniel, Gabriel e Lucas. Aí eu me lembrei de uma situação. Quem escreveu aquilo lá foi o Gabriel. Eu pedi para ele escrever. Eu falei, escreve aí. A data de hoje, escreve o nome do papai e seu nome dos seus irmãos. Ele falou assim, o meu e o seu eu escrevo, dos meninos não. Eu falei, por que você não vai escrever dos meninos? Porque eles não ajudaram a gente. Aí eu falei assim, é para escrever sim. Aí ele depois escreveu. Mas os meninos não ajudou a gente. Eu falei, eu sei, eles são muito pequenos, mas eu quero que escreve. Por que, irmãos? Olha para mim, irmãos. Porque pai é assim. Ele tinha 12 anos na época. Aí eu falei assim para ele, o dia que você for pai, você vai entender. Presta atenção. Irmãos, isso é muito lindo. Os trabalhadores que foram contratados às 5 horas da tarde, o pai dá para eles a mesma coisa que deu para os outros. Sabe por que Deus te ama? Não é porque você fez por merecer. Ele te ama porque é seu pai. E o pai ama. Não é porque eu fiz por merecer. Não é porque eu trabalhei para construir o viveiro. Eu ajudei meu pai. Ontem nós fomos passar uma tarde lá na chácara e estava lá o meu pai e o Rodrigo ralando, enchendo umas caixinhas de concreto. E eu lá de boa, olhando. Aí o Rodrigo olhou para mim com a lata de concreto no ombro, todo sujo. Meu pai em cima do andaime, com a colher de pedreiro. Vai aí, caçula, manda mais concreto. E eu lá encostado na parede. O Rodrigo olhou para mim e falou assim, pai, mas o senhor arrumou um serventão, hein? Que é isso? Se referindo a mim. Aí me perguntaram ontem à noite, e aí, você trabalhou muito na chácara ontem? Eu falei, eu não, agora o Rodrigo trabalhou. Tirando a preguiça do pastor Stanley de lado, eu sei que o meu pai, senhor Hércules da Silva Filho, ele tem por mim o mesmo amor que tem pelos filhos que ajudam ele. Porque não é o ser trabalhador, não é o ser mais adorador da igreja, não é ser, sabe, o que mais empenho tem em cumprir as tarefas do seu ministério, não é o que não é sabe, o que ora com mais intensidade. Não que você não tenha que buscar isso. O apóstolo Paulo nos ensina a buscar com zelo os melhores dons. Ele ensina isso. Mas veja bem, eu não estou dizendo que você não deve procurar isso. Você deve sim. Eu quero e preciso que você entenda que você tem que separar as duas coisas. Deus ama você não é porque você ora demais, não é porque você adora demais, não é porque você prega demais, não é porque você visita demais, não é porque você dá cestas básicas demais, não é porque você ajuda a construir um viveiro ou ajuda a encher as caixinhas de concreto da casa nova. Não é isso. Ele te ama porque é seu pai e Deus é amor. Ele ama você não é porque você merece. Ele ama você porque não é você. Ele ama você não é porque você é bonito. Ele ama você não é porque você é feio. Ele ama você,
Sabe, não é porque você é um cara sofrido ou uma mulher sofrida, que sofreu da vida, que apanhou, sabe, e que sempre lutou, é por isso que Deus me ama, é porque, não é por causa disso que Deus te ama. Deus te ama não é porque você veio de uma família humilde, ou porque você veio de uma família muito nobre. Deus ama você porque é o seu Pai, é o seu Criador. Independente do que você faça, Ele é amor e Ele ama você. E vamos ver a última parábola agora. Volta lá para Lucas 15 para a gente terminar. Deus é generoso. Te vê como uma ovelha, te vê como algo de grande valor. Agora, irmãos, aqui é que vem. Deus vê você como um filho. Versículo 11 de Lucas capítulo 15, Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte na herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. Não importa onde você se meteu, caia em si nessa noite e resolva voltar para o seu pai, porque o seu pai ainda te considera uma ovelha, o seu pai ainda te considera alguém de grande valor, o seu pai ainda te chama de filho e te espera. Mesmo todo esse tempo fora de casa, irmãos, vivendo de maneira irresponsável com o dinheiro que ele herdou do pai, gastou tudo que tinha, torrou com prostitutas, foi ser cuidador de porcos, que era uma profissão humilhante naquela época, porque judeu não podia tocar no porco, era considerado um animal imundo. O rapaz era herdeiro de uma fazenda, herdeiro de propriedade, irmãos. O pai dele dividiu a herança entre ele e o irmão. Ele gastou tudo, irmãos. Agora estava ali cuidando de porcos. Aí ele fala assim, o texto diz algo que é tremendo. O texto diz assim: caindo em si. Sabe, irmãos, aquele negócio assim, ó. Faz assim comigo, ó. Faz. Sabe o que é isso aqui, ó? Pá. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Ó. Às vezes, irmãos, nós estamos precisando disso aqui, ó. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Me porei de volta.
me porei de volta a caminho da casa de meu pai. Nossa! Me porei de volta. Lembre-se, Deus criou um caminho para você voltar. Aí, irmãos, quando o pai vê aquele menino, o texto dá a impressão aqui, irmãos, que o pai viu de longe. Quem sabe é porque o pai era igual o pastorzinho aqui, ó. Às vezes fica olhando. Afasta não é para fazer você se sentir sozinho, não. Para ter uma visão panorâmica da igreja. Olha lá, ó. Está lá o pastorzinho tendo uma visão panorâmica da igreja. Dali de longe, ó. Se uma sair, dá tempo dele correr e pegar de volta. O pai estava lá. Talvez esperava esse menino todo dia. Quando viu esse menino, irmãos, olha o que é pai. O menino ajudou com o concreto, o menino ajudou com o viveiro, o menino, sabe, mas o pai encheu-se de compaixão por ele, irmãos. Ele tinha gastado tudo, se deitou com prostitutas, gastou toda a herança, irmãos. Irmãos, o pai não quis nem saber disso, irmãos. Ele não leva em consideração isso, ele só leva em consideração que você voltou. Ele só leva em consideração que você veio de volta. É isso que é importante para ele. E o pai olha para ele, olha versículo 20 a seguir, levantou-se e foi para seu pai, estando ainda longe. Seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho. Olha, mais uma vez, é ele que vai atrás. O pai vai atrás. Ele está voltando, eu vou lá. Ele vai correndo, porque o menino, caiu em si e voltou. Ele vai lá correndo para pegar o menino, sabe? Aí no versículo 21, o filho, estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O menino tudo fedido, tudo sujo, sabe, irmãos, o pai não estava nem aí, era o filho dele, irmãos, abraçou e beijou o menino. Aí o filho disse para o pai: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Olha para mim, porque você lê e você fica com dó, mas quer saber da verdade? Não era mesmo. Ele não era mais digno de ser chamado filho, sabe, desse homem. Não era mais, irmãos. É realidade. Ele não era. Quer saber uma coisa? Nem eu e nem você somos dignos de sermos chamados filhos de Deus. Não somos, irmãos. Entenda isso. Você não é digno de ser chamado filho de Deus, mas o fato é que é filho de Deus, porque o pai te recebeu, te ama e te deu essa condição. Por quê? Não sei, irmãos. Quem sabe um dia na eternidade nós vamos entender isso, mas eu não sei. Agora eu quero, irmãos, desfrutar do amor do meu pai. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai não dá nem moral porque ele está falando. Olha no 22. Mas o pai disse a seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava... Ele estava o quê? Na minha versão fala estava morto. Olha aqui para mim. Longe do pai é morte. Ele diz aqui: o meu filho estava morto. Não há vida longe da casa do pai. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Fique de pé em nome de Jesus.
mesmo sendo assim, pobre pecador.